Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tempo abençoado, que dia precioso, e eu queria trazer uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para você possa enfrentar as batalhas. Temos grandes batalhas pela frente, com a nossa vida, a nossa nação. E esse trecho especificamente eu coloquei vencendo as grandes batalhas da vida. Vencendo as grandes batalhas da nossa vida. Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas pelo fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda, que os vossos rejeitados estejam a cabo do céu. De lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Nesse tempo, meus amados, esse é um dos livros mais valiosos da palavra de Deus. Um livro valioso para administração, um livro valioso para reconstrução, um livro valioso para princípios, um livro valioso para vencer as batalhas da vida, um livro valioso quando um homem se levanta e entende o poder do seu Deus. Neemias era copeiro do rei, era copeiro daquele que era o maior império da sua época, mas o seu povo que ficou, que não foi levado ao cativeiro, o seu povo que ficou em Jerusalém, estava em miséria e desprezo, com os muros que significavam a proteção. Era como se fosse a polícia, era como se fosse a justiça hoje. Os muros que significavam a proteção da cidade estavam derrubados e queimados pelo fogo. Não tinha porta, qualquer um entrava, qualquer um saía. E Neemias se levanta. Ele, ao saber daqueles que ficaram,
ele fala: esses estão em miséria e desprezo. Diante dessa palavra de Deus, ele procura saber quem estava lá. Eles falam: estão em miséria e desprezo, com os muros derrubados. E Neemias ouve essas palavras e fala assim: então ouvi essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Há quanto tempo você não tem derrubado lágrimas por alguém? Há quanto tempo você não tem chorado por alguém? Há quanto tempo você não tem se colocado na brecha por alguém que está sofrendo? Há quanto tempo você não tem se apresentado diante de Deus por essas vidas? Há quanto tempo? Neemias, ao ouvir da miséria, ao ouvir da desgraça, ao ouvir da falta de segurança, ao ouvir do seu povo desprezado, abandonado e sofrido, ele se levanta em oração e jejum. Sabe, é importante a gente entender que a história de Neemias é a história da grandeza de Deus. Ao mesmo tempo, entender que um gigante na sua frente nunca vai ser maior do que o Deus que você tem dentro do seu coração. Um gigante à sua frente nunca é maior do que o Deus que você tem dentro do seu coração. Há algo para ser reconstruído, coloque diante de Deus. Há algo para ser levantado, coloque diante de Deus. Há algo para ser ali novamente reedificado, coloque diante de Deus. Há algo para sair do papel, coloque diante de Deus. Há sonhos para ser realizados, coloque diante de Deus. Neemias teve que vencer o medo. Ele tinha que passar por outros reinos. Ele tinha que conseguir recursos. Ele tinha que enfrentar opositores. Ele tinha que levantar os muros. Ele tinha que reconstruir os portais. E ele tinha que enfrentar o rei. Primeiramente, ele era copeiro do rei. As pessoas naquela época não chegavam diante do rei e faziam pedido. Tinha que ser solicitada a sua presença. Ele tinha que ter uma oportunidade. Se chegasse diante de Deus e fizesse um pedido, o rei não gostava, cabeça cortada, morto. Sabe? Então ele teve que primeiro vencer o medo. Outra coisa, para a gente realizar algo, a gente precisa dar passos de fé e enfrentar dificuldades. Quem fica parado não constrói nada. Se você já deu um passo, se você já fracassou, se você já realizou algo, se você já saiu do seu lugar, você já está à frente de milhares que não saíram. Você já vai estar à frente de milhares que não tentaram. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Sabe? Enfrentar as dificuldades. Outra coisa, levantar os recursos. Neemias precisava levantar recursos, e não eram poucos, é construir uma cidade. E era das cidades mais belas e maravilhosas do seu tempo. É tipo uma das capitais do Brasil serem destruídas. Não é uma cidadezinha pequena. Era o centro de adoração da antiguidade. Era Jerusalém. Era o local que Davi olhou e falou: cidade linda. Era o local de onde vinham pessoas de todos os povos e nações. Reconstruir essa cidade. Tem um versículo que eu anotei, fala em 1 João 4,4: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está na nossa vida do que está no mundo. Maior é o que está em nós. Em cada batalha que você entra, aprimore as suas habilidades. A primeira coisa que Neemias fez foi aprimorar as suas habilidades. Ele começou a orar e jejuar. A primeira arma do crente é sempre orar e jejuar. Diante de um sonho, diante de um projeto, diante de algo impossível, diante de algo que você tem que realizar, diante de algo que chegou na sua frente, você tem que jejuar e orar, aprimorar as suas armas. Outra coisa, aperfeiçoe o seu louvor.
aquele que sai chorando e semeando, aquele que sai cantando, Deus a ele, no meio dos louvores está a vitória, diz a palavra do Senhor. Tem que cantar, tem que louvar. Não deu certo hoje, vou louvar que amanhã vai dar. Não aconteceu como eu desejava, vou louvar que vai acontecer. Vou cantar louvores a Deus, vou agradecer pela vitória que Ele ainda não me deu. E Deus vai dar vitória. Aprenda a orar sem cessar. Memorize versículos para as batalhas da vida. Não é conselho de homens, não é frase de livros, não é frase positivista, não é frase de impacto, não é frase de grandes pensadores, é a palavra de Deus que Deus zela, é na palavra de Deus que Deus realiza. A palavra de Deus é nossa arma de ataque, é nossa arma de vitória, sabe, a palavra de Deus. Memorize versículos. Jeremias 10:6 fala assim: não há abundantemente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande, grande é o poder do Senhor, do teu nome. 1 Crônicas 16:25 fala: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Ah, soberano Senhor, tu fizestes o céu, a terra, teu grande poder e o teu braço estendido, nada é difícil para ti. Jeremias 32:17, conhecido como profeta chorão, mas que escreveu grandes textos sobre a grandeza de Deus e o poder do Senhor. Isaías 12:6 fala: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vós, sabe? Deus em você é maior e mais forte do que qualquer coisa nessa terra. Quando nós adoramos a Deus, quando nós caminhamos com Deus, quando nós estamos com Deus, você e Deus é sinônimo de vitória, meu irmão. É sinônimo de vitória. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. O Salmo 136, verso 4, o seu amor dura para sempre. Sabe, é importante nós lembrarmos disso. Deuteronômio 10:17 fala assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano do soberano, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Em Isaías 40:25 diz assim: quem podemos comparar a Deus? Quem se assemelha a mim? Diz o Santo. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Santo. Isaías 40:25. Ninguém. Essa é a resposta mais acertada, porque ninguém se assemelha à justiça, à santidade, à grandeza, ao poder, às maravilhas do nosso Deus. Ninguém se assemelha. Deuteronômio 4:24 fala que Deus é fogo consumidor. Lucas 13:34 fala que a galinha que ajunta os seus pintinhos. O Salmo 9:9 fala que ele é torre forte. O Salmo 94 diz que ele é refúgio. O Salmo 62 fala que ele é a rocha. O Salmo 23:1 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. João 10:11 fala que ele é o bom pastor. O Salmo 84 fala que ele é escudo. E o Salmo 84:11 fala: ele é o sol. Deus é central no meio do seu povo, tal como o sol é no centro do sistema solar. Temos que entender: o Senhor é indispensável, é fonte de vida incomparável para cada um de nós. Efésios 1:18-19. Para nós terminarmos, precisamos ter a grandeza do Senhor na nossa vida. Neemias lembrou dos textos de Moisés. Neemias pediu que o Senhor estivesse atento aos seus ouvidos, que os seus ouvidos estivessem atentos à oração que se fizer, que os seus ouvidos estivessem atentos à oração do teu servo. Ele mostra arrependimento, ele pede perdão, ele fala: eu e os meus pais pecamos, nós pecamos
contra ti. Nós nos corrompemos, nós transgredimos a sua lei. E ele lembra que quando acontecesse isso, Deus ia espalhá-los perante os povos. O grande império babilônico espalhou eles. O grande império romano espalhou eles. O grande império grego os espalhou. Sabe? Outras perseguições vieram no tempo da Idade Média. Nos momentos mais recentes, a perseguição aos cristãos em todo o mundo. Desde judeus, católicos, protestantes, crentes que amam a Jesus, são perseguidos e espalhados. Ele fala assim: quando nós pecamos, Deus nos espalha. Mas quando nós nos convertemos e guardamos seus mandamentos, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força. Temos que lembrar que nós somos o povo de Deus, resgatados pelo seu sangue, resgatados pelo seu sacrifício, resgatados pelos seus atos de justiça e misericórdia, resgatados pelo teu amor. Esteja, pois, atento, Senhor, à oração do teu servo, à oração dos teus servos, que temem o teu nome, e nos faz prosperar hoje, Senhor. Efésios 1, de 18 a 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus é incomparável. Você receba nesta noite da força do Senhor, da presença do Senhor, do poder do Senhor. Confie nele, ore, jejue, enfrente o medo, enfrente as dificuldades, levante os recursos necessários e caminhe de fé em fé. Maior é o Deus que está em você do que os gigantes que estão à sua frente. Confie no Senhor. Deus poderoso, abençoe os teus filhos nesta noite, Pai. Com a tua graça, com as tuas maravilhas, com o teu poder, Pai, com a tua presença santa. Derrame sobre eles, Senhor, fé, força, esperança, vitória, Pai, confiança em Ti, para que mesmo diante das dificuldades, do impossível, dos medos, Pai, dos temores, do medo de fracassar, do medo de não dar certo, que o Senhor possa continuar levantando homens e mulheres que temem a Deus, que abandonam o pecado e que vivem uma vida consagrada ao Senhor, ó Pai. Porque a tua palavra diz que esses são mais que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe sonhos, abençoe projetos, abençoe as realizações dos teus filhos, Pai. Eles colocam diante de Ti nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.